Olá, olá, olá pessoal, boa noite. Quem fala aqui é o Tino Web, Tino Tech. Aqui é o Tino Tech e aqui é o Tino Web. Se você não conhece a gente fala sobre tecnologia, ganhar dinheiro e você aprende a programar, principalmente aqui no canal Tino Tech, tá pessoal? Aqui a gente tem alguns vídeos que deixamos aqui, como que a gente vem desenvolvendo ferramentas e criando também coisas com HTML, programação, JavaScript e CSS. E a gente está dando continuidade hoje no curso de HTML, tá? O curso de HTML que a gente já construiu há 12 lives atrás, há 12 vídeos atrás, no W3 Cursos, tá? Você entra no W3 Cursos. Se você não lembra, você entra. Se não tem uma conta, faça uma conta. Oh, pera aí, vamos ver um negócio aqui. Parece que você ainda não se inscreveu no canal. Dá uma inscrevida no canal aí, por favor, tá? Para dar essa força aí pra gente crescer e ser divulgado no YouTube, tá, pessoal? Por favor, deixa seu like e um comentário positivo nesse vídeo se você quiser. Vamos lá para o assunto. Já que abriu aqui a parte que nos interessa, tá? O login. Se você não tiver login ainda, você pode fazer com a ferramenta do Google, tá? Todo mundo já tem uma conta do Google. Beleza? Você pode clicar aqui, continuar com o Google. Se você já tem um cadastro com o Google, ele deixa você entrar tranquilamente, tá bom? Sem problema nenhum. Amendoim muito bom. Eu amo amendoim, pessoal. Demais mesmo, demais. Eu deixei um pouquinho aqui do meu lado, então... O meu, acho que eu fiz login com GitHub, tá? Se o login com o Google não funcionar para você, provavelmente o meu tá com GitHub, tá? Eu vou fazer aqui, provavelmente vai me pedir algum código. Ou não, já foi autorizado já meu login, tá? Se você não tiver uma conta, é bom que você tenha uma conta para a gente poder guardar as nossas informações quando a gente vai conversando mais sobre HTML e aprendendo mais, tá? Eu já vou deixar a minha tela aqui. Se você não fez ainda, vamos lá fazer, que é para fazer o exercício dela, parece que a gente não completou ainda, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Essa lição a gente já fez, sim, já fez. Já fizemos essa lição. Porque aí que a gente explicou toda a parte aqui do HTML, como que funciona. Lembra, pessoal? Recapitulando aqui, a gente tem um código HTML que é uma tag que abre com chave menor e tem uma chave maior. E ele fecha a tag aqui, ó, dentro dessa parte aqui. Aqui está tag menor barra HTML. Tem que ter essa barra significa que fecha o tag. Todos os tags de fechamento tem barra, ó, do body tem barra, o parágrafo tem barra, P tem barra, o header, um cabeçalho header tem um barra, tá? Então dentro do HTML a gente tem um body, você pode perceber no círculo aqui que circunda aqui a parte do body, e um outro dentro do body você tem os parágrafos, né? O header, o parágrafo, tá bom? Então é assim que é um documento HTML, tem um body que é o corpo, tem um header que é o cabeçalho, tá, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhada lá e inscreve no canal, tá? Para a gente poder continuar a criar mais conteúdo para você e o Google conseguir, YouTube conseguir divulgar isso para mais pessoas, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Então aí tem várias versões contando histórias do que aconteceu ao longo do tempo. Então vamos dar continuidade aqui para ele contar como que a gente já fez essa lição, tá? Beleza? Aí é a parte que eu expliquei para vocês que a gente precisa de um editor de código, né? No último vídeo que a gente fez, a gente trabalhou com Sublime Text, né? Então vamos abrir aqui, quem tiver um Sublime Text. Aqui ele está falando sobre editor de código, Notepad++, aí algum outro, tá? Então a gente vai abrir uma nova aqui, uma nova janela, New Window. E a gente pode fechar o que estava aberto aqui. Sim, eu vou salvar isso aqui. Não. Não. Meu Deus, esse som é terrível. Vamos só tirar ela para não fazer mais barulho. Ok. É muita coisa aberta que estava aqui, pessoal. Beleza? Ok, a gente deixou aqui somente a parte que nos interessa. E, meu Deus, última vez, pessoal. Beleza. Aqui a gente só deixou a parte que nos interessa, que está falando para você como que você faz para continuar editando, tá, o seu código HTML. E a gente fez essa parte aqui no nosso código HTML que a gente fez recentemente.
Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha no projeto recente, HTML aula 2 aqui, ó. Isso aí foi o que a gente fez na última aula, tá bom? E nessa parte que a gente fez aqui, deixa eu ver se dá para ver alguma coisa do lado aqui, view, sidebar. View, hide. Cadê o sidebar? Aqui. Aqui a gente tem a aula. Então vamos tentar ir lá no lugar onde ela está. Aqui, ó. Tá na aula 2, tá? E a gente vai criar uma pasta aqui. Cliente aula 3. Vamos colocar aqui, ó. Aula 3 de HTML. Beleza. Então vamos abrir. E lá dentro dessa aula aqui a gente vai guardar. Vamos deixar um index aqui, HTML. Beleza, agora a gente já tem a aula 3 aqui que a gente já pode começar. Mas a aula 2 era essa aqui, eu vou lá mostrar para você. A aula 2, como é que ficou a tela que a gente fez, tá bom? Então vamos lá. Client. Tem aqui 2024. Aula 2 foi esse aqui, ó, index. Vou abrir para você ver como que ficou o nosso exemplo, tá? A gente conseguiu colocar título, vários tipos de título, um parágrafo, um link e um texto normal e uma imagem funcionando. Ou seja, a gente conseguiu trabalhar no nosso editor de código, tá? E hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer isso também na nossa aula 3. Eu vou fechar aqui aula 2, esse projeto. Então a aula 3 já está aberto aqui. O que a gente vai fazer é dar continuidade na aula 2. Então, o que tinha dentro da aula 2, eu vou já abrir de novo aqui, só para poder copiar o código que tem lá. Aqui. Então, eu vou copiar. Ctrl A, Ctrl C. Depois, pode fechar. Aqui eu vou dar um Ctrl V. Pronto. Então, aqui agora, eu vou vir na pasta, que é a aula 2, eu vou vir na aula 3 e aqui eu vou abrir aqui no meu navegador. Ele vai abrir aula página 1, a gente vai colocar aula 2, aula 3 nela, tá? Para não parecer que é a mesma coisa. Então aqui a gente vai editar o nosso cabeçalho, a gente coloca aqui aula 3. Aula 3. Ó, vai ficar aula 3, diferente do que em vez de página 1 aqui, ó, vai ser aula 3 agora, beleza? Então é nesse aqui que a gente vai continuar, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, que ele estava explicando mais sobre outros editores, tá? Que a gente pode usar e como fazer para salvar HTML, que é o que eu acabei de fazer para vocês agora, tá? Que comigo aqui vocês vão aprender muito sobre HTML, tá? A programação e tudo mais. HTML é a base, né, para fazer criar páginas para sites, né, para construção de sites. E aqui a gente tem algumas coisas que ele está falando sobre a parte básica aqui. A gente já viu a parte dos elementos. Eles estão falando aqui de coisas que a gente já viu. A gente já viu até atributos, elementos, atributos. Então vamos só seguir aqui, que é a parte aqui. Essa aqui é a parte de imagem que a gente fez na aula passada, só para dar um review aqui. E aí teve exercício que a gente fez também na aula passada. Beleza, depois teve essa parte aqui que são os elementos, tá? Os elementos, eu vou traduzir aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Traduzir para português. O que é um elemento HTML? Um elemento HTML é definido por uma tag inicial, algum conteúdo e uma tag final, tá? Ou seja, é o que eu já expliquei para vocês. Um elemento HTML é isso aqui, ó. Esse aqui que abre uma tag inicial e uma tag final. Então, isso aqui é um elemento HTML, beleza? É só isso, o conceito é simples. Tá, por exemplo, uma chave que abre, menor, e o nome da tag, que tem um nome já. Cada tag que faz alguma coisa no HTML já tem um seu nome próprio. E o conteúdo vai no meio aqui e depois fecha com a barra, nome do tag normalmente, tá? Normalmente o nome do tag começa com letra minúscula, tá?
Por exemplo, aqui ele está dando exemplo de um primeiro título, tá? Um header, o título, tá? Depois eu tenho um parágrafo que aqui abre e fecha, tá? Beleza? Aqui a gente olha como que ele explica tudo certinho aqui. Aqui é o tag, abrindo o tag, e aqui o elemento do conteúdo, o conteúdo do elemento, né? O conteúdo do elemento, e aí tem o fim do tag, tá? Sempre finda com a barra, não esquece disso nunca, tá bom? E alguns elementos não possuem conteúdo, como BR. BR é aquele elemento que dá um break, quebra de linha, então ela não precisa de fechar, ele só coloca BR e acabou, é mais simples assim, tá? E não precisa de nenhum conteúdo dentro dela. Agora ele está falando sobre alinhamentos de HTML. Os elementos podem ser alinhados, isso significa que os elementos podem conter outros elementos. E você está falando de alinhamento de elementos, para você poder construir blocos dentro de blocos dentro de outro bloco, tá? É como se eu falei, desde que você tenha a estrutura do HTML e abrindo o HTML aqui e fechando no final, você pode ter dentro dela, sempre existe um bloco de cabeçalho, um bloco de body, tá? O bloco de cabeçalho é responsável pelas coisas que são mais técnicas, metadados, informações sobre o site, tá? Que outros robôs, que outros sistemas, sistemas de busca que tem na internet, por exemplo, o Google consegue pegar as informações sobre o seu site através de informações que tem dentro do site, tá? E algumas outras configurações. Só que na parte de body é a parte que constrói o corpo do elemento da página. E agora, o alinhamento de página, de elementos HTML, você tem que entender que tem que ser feito dentro do body, tá? Aqui você tem um alinhamento de um header 1, que é um título 1, depois você tem um título 2, 3, 4, ou seja, todas elas estão dentro do body, tá? Assim como também você pode ter, por exemplo, uma div aqui, por exemplo, eu vou colocar uma div aqui embaixo. Um div é um elemento que significa divisão, e aqui dentro dela eu posso colocar um novo parágrafo. É isso que ele está falando para você, porque dentro de uma divisão eu posso colocar nessa divisão e colocar para o lado de cá, alinhar esse parágrafo dentro de uma divisão e colocar para lá, e colocar uma outra divisão e colocar o outro parágrafo e fazer duas caixas nessa div. Por exemplo, uma ideia, tá? Eu colocar primeiro parágrafo grafo dentro do vid. Beleza. Salvar. Beleza. Vem aqui e dá um refresh nessa página 3 aqui. A gente vai ver ela aqui, ó, primeiro parágrafo dentro do div, tá? E se a gente abrir aqui e inspecionar elemento, a gente vai perceber isso. Você vai ver que coisa incrível. A gente pode pegar e arrastar aqui para ficar melhor para a gente e dar um zoom aqui no nosso código, tá? Quando você dá zoom no seu código aqui para poder ver, você pode usar essa ferramenta aqui, tá? Vou tomar um pouquinho de líquido aqui. Você pode usar essa ferramenta aqui para inspecionar elemento com ela, ou seja, ela com a seta do mouse você pode ver cada elemento dentro dessa página. E quando você vai passando, ela vai ficando negrito, tá? E vai selecionar. E do lado de cá você vai perceber que vai mudar cada vez que eu troco de um elemento aqui, ó. Aqui, tá? Me mostrou o elemento 4. E aqui eu tenho o elemento texto aqui, ó. Parágrafo, ele vai me mostrar, tá aqui, ó. Tá demorando um pouquinho mais, ele tá processando aqui, ó. A imagem e aqui o primeiro parágrafo, perfeito? E aí se eu quero chegar lá rápido, eu clico nela, ele já selecionou ela. E aqui eu tenho o div aqui, ó. Lembra daquele div? E aqui tem um parágrafo, perfeito, tá bem desenhado. É a mesma coisa que tá lá que tá aqui, ó. Um div e um parágrafo. E assim, pessoal, não tem segredo, tá? Então, aqui no div, eu posso vir colocar um estilo aqui, um element style, estilo no elemento. Eu vou colocar um estilo nesse elemento. O estilo que eu vou colocar assim, ó. Border solid de 1 pixels. Eu coloquei uma borda sólido nesse elemento de 1 pixel. Depois vou colocar
um padding. Padding é um espaçamento para dentro, para ele empurrar da borda para dentro. Eu vou colocar aqui, padding. Cadê? Meu Deus. Padding 10 pixels. Pronto, ele deu uma mexida aqui, ó. Se eu vou passar o mouse aqui com esse elemento de novo, você vai ver aqui que isso aqui, ele deu um padding aqui de 10 pixels. Aqui, ó. Aqui, border solid, padding 10 pixels. Perfeito? Essa parte verde está aparecendo aqui, esse espaçamento aqui de padding, tá? Se aumentar aqui, você vai ver aqui, ó. Já foi para 14. Ó, como que vai ficar? Maior. Tá percebendo? É isso. E assim que eu pegar aqui o style, enquanto eu estava escrevendo aqui, ele atualizou no elemento diretamente. Elemento significa esse div, que eu já expliquei para você. Então, se eu pegar esse aqui e colocar aqui nesse momento, está aparecendo o que eu fiz, porque eu fiz aqui diretamente no navegador. Mas eu preciso fazer no meu editor para poder funcionar. Então, eu vou copiar o que ficou lá e eu vou colar aqui. Eu vou dar um salvar aqui e dar um Ctrl S. E assim já coloquei um estilo no meu elemento, mesmo que se eu der um refresh, ele não vai apagar, tá? É assim que funciona basicamente o alinhamento de elementos dentro de HTML, tá? Beleza? E um pode ficar dentro do outro, tá? Sem problema, desde que esteja dentro do elemento bud, tá? Beleza, pessoal? Então aqui tem um elemento que define um título, a gente já viu isso, tá? Um elemento que define um parágrafo, que é o P. Já tinha definido isso junto com vocês. Nunca pule a tag final, tá? Ele está falando que isso vai dar erro. Se você abrir um P e não colocar um outro P aqui, vai dar erro para você. Ou pode parecer bonitinho no código e não dá erro, mas uma hora vai dar problema, tá? Não pode ser. É contra a regra, ok? Exemplo. Essa aqui, elementos sem conteúdos, são chamados de elementos vazios, tipo um break, ela que dá uma quebra de página. Então, nesse momento, o texto vai this is a, depois quebra a linha, break, BR, break, quebra a página, depois quebra a linha, depois ele continua o texto embaixo, parágrafo, which line break, beleza? A gente não vai precisar fazer isso porque a gente já fez. Vamos fazer um exemplo rapidamente aqui para você entender. Primeiro parágrafo, aqui a gente coloca um BR. BR é um break, quebra de linha. Então a gente vai salvar aqui para ver o exemplo aqui na hora. Aqui, ó. Exatamente, ele é uma quebra, beleza? É isso que acontece com o break, ele quebra a linha lá. Então vamos continuar aqui, perfeito. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você saber e receber mais conteúdo como esse, para dar a gente essa força, tá? A gente precisa dessa força para fazer o conteúdo continuar aqui no canal e você poder gostar cada vez mais, beleza? Vamos lá. Agora tem um exercício aqui que a gente pode fazer ou não, tá? A gente vai dar para o próximo aqui, que é a parte do atributos, tá? Atributos em HTML. Na parte de atributos aqui, eu vou traduzir também de novo para você ler junto comigo. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, tá? Atributos, ele provém para o seu elemento informações adicionais, tá? É como se seu elemento que tem dentro da página precisasse de algumas outras informações. Por exemplo, esses são um elemento aqui, teve uma outra informação que além do P que ele tem dentro dela, que é um parágrafo, o elemento em si, ele agora tem algumas propriedades, alguns atributos. O elemento, o div, nesse momento, ele é dono de um negócio que chama estilo, ele tem um estilo nela. E a gente pode ter vários tipos de atributos. A gente pode ter um atributo que é class, para falar que esse elemento pertence a uma classe específica. E essa classe específica, a gente pode criar uma lógica para englobar todo tipo de elemento que tem aquele nome daquela classe para fazer alguma coisa específica, tá? Então, a classe serve para você criar lógica para ela, ou também uma referência para você colocar um estilo nela. Em vez de você colocar o estilo aqui diretamente no style, com que uma propriedade de atributo também, você pode colocar um style diretamente num arquivo CSS separado e chamar esse CSS dentro da página, e ao mesmo tempo você pode colocar aqui a referência da classe que está lá dentro daquele CSS, que faz aquele elemento ficar com aquele estilo que é referenciado pela CSS, tá?
Mais ou menos, não sei se você já entendeu. O que eu quis dizer assim, você pode criar um estilo específico no seu CSS e colocar uma classe específica. E essa classe, por ser o nome, é a mesma classe que está aqui. E toda vez que você carregar o arquivo, essa classe que referencia aquele estilo que está lá dentro do CSS, ela cria aquela cor, aquelas configurações de CSS, de configurações de mostrar bonito na tela, tá? Todas as coisas. Esse exemplo eu vou mostrar para vocês assim, mais para frente, ok? Beleza? Para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula. E aí, tem alguns elementos. Todos os alimentos podem ter um atributo, tá? E todos os atributos têm informações adicionais, tá? Atributos sempre são específicos, tá? Em começar dentro do tag, assim, eles começam mais ou menos assim. Você tem um nome, que é um par de chave de nome e valor. Ou seja, você coloca qual que é o nome que você quer dar para esse atributo, ou usar um atributo que já existe, e você coloca o valor para aquele atributo, tá? Mais ou menos. O link que a gente já viu nessa aula passada aqui, ele tem um atributo, um nome um atributo que obrigatoriamente tem esse nome, href. E href tem um valor, que o valor do href é esse aqui, que ele fecha aqui dentro de aspas, tá? É assim que é a regra, ok? Então a gente tem um exemplo aqui que ele está mostrando aqui pra gente, tá bom? E você pode aprender mais nesse capítulo aqui, você pode clicar aqui, é o capítulo que vai explicar cada vez mais sobre esses tipos de regras para atributo, ok? Por exemplo, o src é um atributo específico usado para dentro do tag HIMG. Quando você quer colocar uma imagem, você precisa de alguns atributos, tá? Nela, dentro do seu tag, que seria o recurso aonde que a imagem está para ele ser carregado dentro desse tag, tá? Ele está falando aqui, o atributo especifica o caminho para a imagem poder ser mostrada na tela. Beleza, pessoal? Então você tem essas regras que cada elemento, por exemplo, a imagem, você tem um src, o link, você tem um href, cada tag você vai estudando cada vez mais e aprendendo os seus atributos que você pode usar dentro dela para você poder manipular elas e fazer elas fazer coisas muito legais, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje vamos deixar até esse momento, tá? E a gente vai dar continuidade para o atributo de depois, que é o atributo do width e age, que define o tamanho da imagem, que a gente também já viu isso aí na aula passada, mas a gente vai dar uma pausa nessa aula até agora e a gente pode dar essa continuidade amanhã, tá bom? E depois, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar essa força pra gente, e a gente só tem a agradecer. Um grande abraço e até mais, ok?